Continuando aqui nossa aula sobre SQL, nós vamos ver que para ajudar nas consultas de banco de dados, nós podemos utilizar um comando, que é o comando between, tá? Esse é um comando que nós vamos ver aí, que vai nos auxiliar a gerar consultas com o menor tamanho, ao invés de utilizar os operadores de comparação em conjunto com os operadores lógicos, nós vamos poder utilizar somente o operador between em conjunto com os operadores lógicos. Então vamos supor que a gente quisesse saber, por exemplo, vou fechar aqui, select, quero saber o nome dos funcionários, from funcionário, onde o salário deles esteja no intervalo salário, estejam entre, o between vai fazer isso, entre, por exemplo, 20 mil anuais e todos os funcionários que 30 mil anuais. Ao fazer isso, é como se eu estivesse fazendo exatamente essa mesma consulta aqui, ó. Select pnome from funcionário, where salário fosse maior ou igual a 20 mil, and salário fosse menor ou igual a 30 mil anuais, tá? Então, esse comando vai dar o mesmo resultado desse comando, mas perceba que esse daqui, utilizando o between, vai nos ajudar a fazer um código de consulta muito mais conciso, muito mais simples. Então, fica muito mais fácil de entender. Vamos executar primeiro o between, tá? Então, lembrando, ó, ele vai considerar, nesse caso desse resultado, então, o maior é igual. Então, 20 mil vai estar incluído se tivesse 20 mil, e o 30 mil vai estar incluído se tivesse 30 mil. Então, ele inclui os dois, o comando between. Da mesma forma que está aqui no maior ou igual. Então, ele retornou João, Joyce, André e Alice. Vamos aqui executar o segundo comando para ver se dá o mesmo resultado. João, Joyce, André e Alice. Então, foi o mesmo resultado. Então, essa é a vantagem de se utilizar o comando between. Ele também é utilizado bastante para datas. Caso a gente queira, vamos fazer aqui ver as informações de datas. Eu quero ver select asterisco from funcionário. Vamos ver o que é que tem aqui. Pronto. Eu quero saber a data de nascimento de todo mundo que nasceu entre 1965 e 1962. Vamos ver o que é que ele retorna. Então, vamos lá. Select pnome. Vou colocar a data de nascimento para a gente ver, né? Então, data nasce from funcionário que esteja, né, between um funcionário where, né? Você tenta estar em conjunto com where. Where data nasce between 1965. Então, o formato da data no SQL, nós temos que ver isso. Nós vamos colocar entre aspas simples. 1965 vai ser o ano, o mês, vou botar aqui o janeiro, e o dia, janeiro. And, vou cortar esse comando para ele ficar aqui mais visível, melhor a gente ver. And no final, aqui, vamos colocar and, e que também esteja entre 1972. 1972, vou colocar aqui entre aspas simples, 1972, de janeiro, dia 1º, e ponto e vírgula. Então, nós temos esse comando aqui também muito útil para datas. Vamos executar. Ele vai mostrar a data, está todo mundo aqui entre 65 e 72, tá? E ele também faz a comparação entre os dias, tá? Por isso que não apareceu no 1972, que tem lá. Ele faz uma comparação entre os dias e os meses e os dias também, maior, menor, igual, do nosso comando between. Então, esse é um outro comando bastante útil na SQL para utilizarmos. Ainda trabalhando nesse tipo de consulta aqui, utilizando os operadores, a nossa cláusula where, nós podemos utilizar outro operador chamado in.
Como que ele funciona? Vamos supor que a gente queira saber select asterisco from o nome, todos os funcionários que se encaixem no seguinte nome, where pnome seja igual, por exemplo, vamos fazer nossa consulta aqui, procurar os nossos nomes aqui, select asterisco from. Pronto, eu quero saber quem é João, Fernando e Joyce. Todos os funcionários que têm ou se chamam Fernando, está aqui Fernando, ou se chamam pnome igual a Joyce, ou pnome seja igual a, aqui também a João. Beleza? Vou quebrar aqui a linha para a gente ficar melhor de enxergar esse comando. Vamos lá, o where pnome, eu quero saber, em algum momento, em alguma nossa consulta, ele encontre alguém ou que se chame Fernando, seja verdadeiro, ou que se chame Joyce, que seja verdadeiro, ou que se chame João. Pode ser que encontre todos, pode ser que encontre nenhum deles, mas alguns têm que ser verdadeiro ou não, independente, ele vai retornar o resultado. Nós podemos executar e, obviamente, ele vai retornar alguns funcionários que tem, né? Então, todos os funcionários que se chamam João, ou Fernando ou Joyce estão aqui. Só que esse comando eu posso fazer de uma forma bem resumida, utilizando o operador in. Ele vai ter o mesmo resultado. Então, eu quero saber todos os funcionários, select, asterisco from funcionário, where, onde pnome, ao invés de ter que fazer tudo aquilo, eu vou fazer assim, in, é o operador in, e eu vou colocar quem eu quero encontrar dentro dele. Então, eu vou encontrar aqui, quero encontrar o Fernando, eu posso até copiar e colar, ó. Fernando, separa com vírgula, a Joyce, Ctrl+C, separa com vírgula aqui também, e o pnome João também, primeiro nome João. Pronto, feito isso, eu vou ter o mesmo resultado utilizando o operador in. Ele vai procurar alguém que esteja dentro desse conjunto que a gente acabou de definir. Pode ser que estejam todos, pode ser que só um, pode ser que não esteja nenhum deles. E executo e vai me retornar aí o mesmo resultado anterior. Então é bastante útil para a gente poder resumir consultas nas quais a gente queira fazer buscas em SQL. Vendo mais um comando que nós vamos desenvolver aqui, nós temos o comando com o operador like, o operador de comparação. Então nós vamos ver que ele é bastante importante e muito útil em algumas situações. Então é usado para a combinação de padrão de cadeia de caracteres. Nós temos dois símbolos que são referentes aqui, os caracteres coringas que a gente chama. O porcentagem, ele serve para dizer que a gente quer qualquer quantidade de caracteres, tanto antes como depois da string que a gente esteja procurando, daquele nome que a gente esteja em busca. E existe um underline que tem a funcionalidade de fazer justamente o quê? Buscar um caractere após uma sequência de caracteres. Isso já vai ficar claro aqui. Então, o porcentagem tem a função de fazer uma busca de qualquer quantidade de caracteres, e o underline casa com qualquer caractere, desde que seja 1. Aqui vai ser uma substring, né, uma quantidade indefinida de caracteres, e aqui vai ser apenas com um caractere só. Por exemplo, se eu quiser saber o nome do curso que começa com inf e termina com qualquer outra coisa, então esse operador like vai fazer essa busca. Se eu quero saber que ele começa com qualquer coisa, mas dentro dele existe a substring SI, a minha consulta, e termine com um caractere depois de SI, então ele vai retornar essa consulta. Então essa é a diferença básica aqui do operador dos nossos caracteres coringas, porcentagem e underline, utilizando o operador like. Vamos ver eles na prática agora. Então vamos aqui para o nosso Workbench e vamos executar algumas consultas aqui. Vamos lá. Vamos supor que eu queira saber o nome de todos os funcionários que comecem com a letra J. Então vou selecionar select asterisco from funcionário where pnome like
comece com J, né? Então, like comece com J. Então, eu vou colocar, como é um string, né? Eu vou colocar ele entre aspas. E vou colocar, eu quero que comece com J e venha qualquer coisa depois. Qualquer coisa posteriormente. Então, para isso, eu vou utilizar o porcentagem. Uma quantidade indefinida de caracteres. Por exemplo, aqui nós tínhamos a Joyce e o João. Então, pelo menos esses dois têm que retornar nessa consulta. Então, vamos executar. E tá aí, todo mundo que começa com a letra J e vinha qualquer coisa posteriormente, foi retornado o João, a Joyce, o Jorge e a Jennifer. E se eu quisesse, por exemplo, que fosse só os que começam com Joe, no caso aqui seria excluída a Jennifer. Então, eu colocaria o O aqui e ele retornaria aqui João, Joyce e Jorge. Vamos ver se executa. Tá aí. Então, João, Joyce e Jorge foram os que retornaram. E assim você pode fazer uma sequência de combinações possíveis. Vamos fazer, utilizando o underline, fazer a seguinte consulta. Select todos os funcionários. Select from funcionário where pnome like, supor que comece com qualquer coisa antes, então eu posso utilizar ele assim, tanto no começo como no fim, fica ao seu critério. Qualquer coisa que venha antes e tenha o OAM, né? OAM e um único caractere depois. Então, quem é que dessa lista que vai retornar? Seria o João, porque com a string e a substring OAM, né? Aqui o A com o tio, ele vai ter o J anteriormente, poderia ser qualquer outra quantidade, poderia ter um sobrenome, né? Outro nome anterior. E vai ter um caractere, apenas um único caractere posteriormente, que vai ser o O. Então, ele vai retornar dessa lista aqui somente o João. Vamos executar e tá aí, retornou o João que obedeceu aí. Então vocês podem fazer esses testes aí com vocês, tem uma infinidade de possibilidades aí para se executar utilizando o operador like.